Olá pessoal, mais um podcast especialíssimo nessa edição especial APA Show 2024. É especial demais, hein? Esse podcast está especialíssimo, a gente recebe com muito carinho, com muita estima, com muito amor, né, Fabrício? Nosso querido parceiro da SLT Consult, Contabilidade Boutique para os Supermercados. Olha, eu me senti lisonjeado com os adjetivos, mas eu que me sinto muito honrado de estar hoje com vocês aqui em mais uma feira, em mais um momento onde a gente vai falar daquilo que a gente ama, que é varejo. E a família Taniguchi, ela tem algo especial no meu coração e eu fico muito honrado de estar aqui com vocês mesmo. Seja muito bem-vindo. Fabrício, vamos começar não falando de contabilidade, nem falando de tributo. Vamos entender quem é o Reinaldo Feitosa? Vamos lá, Reinaldo Feitosa. Fala um pouquinho de você, da sua história. Bom, Reinaldo Feitosa, eu vou deixar eu falar um pouco dele. Tá. Depois ele fala dele, Tá. mas eu vou falar o que eu quero. Como você enxerga o Reinaldo Feitosa? Eu vou falar. Reinaldo, existem pessoas assim que são... Como é que eu vou colocar do jeito mais humilde que eu possa? Assim, eu não quero ser pedante, eu não quero ser... Mas assim, a gente conhece muita gente. A gente está há 20 anos trabalhando com a área fiscal. A gente conhece muita gente boa. E a gente conhece muita gente que não é tão boa assim. Muita gente que tem sucesso, às vezes muito sucesso, e outras nem tanto. Mas às vezes é difícil você encontrar pessoas que aliam algumas coisas que o Reinaldo tem. O Reinaldo, ele é um cara extremamente competente, então ele tem conhecimento. É diferente de arrogância, né? Exatamente. É diferente de arrogância. Porque Tem ele gente sabe que quer muito latir, bom, que sabe, e você vê que não sabe nada. O Reinaldo sabe e não precisa provar nada para ninguém. É a coisa mais linda que eu vejo. Obrigado. Reinaldo, ele tem humildade que nem precisaria. E é extremamente organizado, a gente brinca, é um nerdzinho organizado, ele vem com tudo anotadinho, tudo não sei o quê. E ele tem uma característica que me agrada demais, que é ele tá preocupado com o cliente dele. Ele faz, as pessoas que são atendidas por ele são felizes com ele. Então isso diz alguma coisa de quem você é e do que você entrega. Eu faço questão de dizer isso porque eu tenho orgulho de ser seu amigo, tenho orgulho da gente ser parceiro. Quero dizer que é muito legal ter você, e se você não conhece o Reinaldo, você precisa conhecer. Agora você vai poder contar os bastidores, o que fez Reinaldo ser assim, né? Porque tudo tem uma história, né? Tudo tem uma história, Fabrício. Mas assim, como a gente costuma dizer quando nós estamos juntos, né, nada é por acaso. Nada é por acaso, e não é mesmo. Tudo tem um propósito, tem uma finalidade, e eu acredito muito nisso. E a gente está hoje aqui juntos, fazendo negócio juntos, conversando juntos, compartilhando histórias. É muito importante para mim e isso nos conecta e vai gerando esse tipo de sentimento que a gente tem mútuo de respeito, o que eu vejo na Mix. Antes de falar de mim, eu tenho que falar um pouco de vocês, porque vocês me inspiram muito. Né? Um exemplo disso é o que o stand aqui na APAS ele representa, né, do que a Mix quer fazer. É um negócio que tem uma raiz, que tem uma origem. A galera depois precisa mostrar no vídeo a produção. Vocês vão ter que mostrar agora por que ele está falando da raiz. Tem uma raiz aqui. Tem uma raiz, né? E ela tem vamos dizer assim, uma exposição que você nota que ela não está ali por acaso. É isso. Né? Tem uma base, né? Eu imagino, pelo que eu converso com vocês, principalmente com vocês três, não tive o prazer de conhecer hoje Gabrielzinho, né? Carol, Fabrício, não tive prazer ainda de conhecer sua irmã, mas não vai faltar oportunidades, imagino isso. Então, essa questão da família, Fabrício, é a minha origem. Eu sou filho de 2 nordestinos que vieram na década de 70 para São Paulo. Você sabe que eu sou nordestino tá aí, ou não? Né? Tá aí a conexão com o Fabrício e a Mas cabeça. você sabe que eu sou ou não? Não. Você não sabia? Não. Eu sou alagoano, sou nascido em Maceió. Nossa! Eu E a minha não, esposa eu é sou- recifense, né? Eu sou Recife. campineira. A Carol é campineira. Mas eu sou do mundo, né? Que eu nasci em Campinas, fui morar em Maceió, fui morar em Porto Alegre, fui morar no Rio de Janeiro. Nossa! E agora eu tô aqui, em Campinas. E aí continua. Então você também é da terrinha. Também. Eu nasci aqui, minha família chega Tá. na década de 70. Né? Meu pai era aí jogador de futebol, Que jogou legal, no Ceará. que E aí, No Vozão, no Vozão. No Vozão.
né? O Fusão bate forte. E aí, quando ele chega em São Paulo, ele vai empreender e em 79 eu nasço. Né? Eu nasci em 79. Novinho. Né? Contemporâneo meu, né? Meu não, eu nasci Você depois. não, você nasceu depois, Ele é contemporâneo meu. E aí, dentro dessa jornada, lá, quando eu tinha 15 anos, um amigo do meu pai tinha um escritório de contabilidade. E eu falei, pai, tô querendo um emprego e tal. Aí ele falou, tem um amigo pra te indicar. E é engraçado, Fabrício, Quero trabalhar. Com Quero 15 trabalhar. anos você já queria... Já. Eu já tava bem decidido, já. Sempre fui muito assim... Eu sempre soube. Você já era nerd você Ainda já era. não, eu não sabia que eu era. Olha, eu Você fui já descobrir mais é. pra frente. Mas a gente chega nessa parte. E aí, eu começo a trabalhar com um amigo do meu pai, que ele é meu mentor até hoje. Converso com ele até hoje, com o Temis. Né? Ele me dá essa oportunidade. E ali eu aprendi todas as rotinas de um escritório de contabilidade. Filho, vem cá que eu vou ensinar como que é um escritório de Foi. contabilidade. E é engraçado a história, porque assim, ele não começa ensinando, assim, pegando somente na minha mão. Ele fala assim, olha, tá vendo o João, que é o meu irmão, que cuida do DP? Senta lá do lado do João. E aí o João, um cara carismático demais, ele falava, Reinaldo, eu vou te ensinar a fazer. Aí o João ficava do lado e falava, tá vendo aqui o computador 486, né, disquete. E ali naquele momento ele me ensina a fazer todos os inputs. Mas o ensinar ela, começa a fazer. Faz aí. E aí eu fui fazendo, e eu fui pegando gosto. Aí ele falou, agora você vai lançar nota. Abre o livro, escritura, nota de entrada, nota de saída. Você pegou isso de fazer na mão? Na mão. Peguei de levar o disquete no posto fiscal. Isso é. Eles me ensinaram todas as rotinas, eles foram muito humanos comigo. Eles tiveram, né, paciência, tiveram carinho, respeito. Por isso que eu tenho uma admiração por eles, por me pegar na minha mão. Isso é um core. Tanto que eu sei que a Mix tem de educar os seus clientes, como a gente tem de educar os nossos colaboradores nos programas que a gente tem interno, como também de instruir os nossos clientes para que eles saibam o que a gente está fazendo. Um dia alguém pegou na nossa mão, agora a gente pega na mão de alguém. E né? retribui. Isso aí. Né? Alguns vão dizer que é a lei do retorno, né? E aí eu entro na contabilidade, né? E é uma história bem bacana. E essa história veio à minha mente recentemente, depois que eu ouvi seu podcast, Carol. É mesmo? Eu vi você falando um pouquinho de como nasceu a Mix lá atrás, e a parte que mais me admira de saber como seu pai era visionário. Você não tem ideia do Não, meu pai, se a gente é um podcast só pra falar dele. Continua, que depois eu vou falar o que mais que ele criou. E aí você comentava naquela questão que ele viu um gargalo da operação de varejo, onde muito varejista tinha muita dificuldade com impostos. Né? Isso é um problema sintomático no Brasil. Já há muito tempo, né? Se a gente for pegar qualquer tipo de pesquisa do IBGE, vai dar que 95% das empresas calculam seus impostos errados. Então, precisava de alguma forma ter alguém que olhasse para esse varejista, esse empreendedor, que é tão difícil empreender no Brasil. Com empatia, né? Com empatia, para poder ajudá-lo, né? Então, quando você falou isso, eu falei, nossa, que história bacana e tal. E aí, logo na sequência, no primeiro dia de feira, eu fui surpreendido ali, fui cumprimentar o Fabrício, a gente estava conversando, e aí a gente conversou sobre um amigo, que é o Bruno Freitas, um querido. Você sabe que ele me mandou mensagem, não? Não. Ele me mandou mensagem e falou assim, olha, eu vi você com o Reinaldo. Ele falou, já tô com ciúmes. Ele falou, eu que apresentei vocês, apresentei vocês. Olha, não me deixe de fora. Você acredita que ele mandou mensagem? Acredito que eu encontrei com ele em São Paulo há uns 15 dias. A gente foi tomar um café lá no escritório e ele comentou sobre isso que eu tô afirmando aqui. Que você comentava do Bruno, que você... Reinaldo, há 15 anos atrás eu estive com meu pai visitando uma loja onde foi aberta ali uma das primeiras oportunidades. Foi. Né? E aí eu falei, cara, que sensacional. E isso me remeteu a uns 4 anos atrás, quando eu tive a oportunidade. Meu pai morava no Ceará, e aí meu pai, ele vem me visitar para ver os netos. Tenho 2 filhos, o Rafa e o Davi, que eu amo muito, com a Lu, que uma pessoa tava sentada aqui, ó, uma pessoa excepcional que Deus colocou no meu caminho. E aí, quando meu pai vem, ele fala assim, olha, eu quero conhecer sua rotina hoje. Aí, em uma semana, ele visita a SLT, conhece ali, toma um café comigo, tira uma foto na mesa, eu tenho essa foto comigo. E aí, a gente vai visitar um cliente. Falei, olha, eu tenho uma reunião
de uma família excepcional, que é do Cezinha, do Norora, do Felipe e da Marcela. Eu falei, vamos lá, que é uma família, né? E é um negócio que a gente gosta, família, né? E aí meu pai, vamos, a gente entra no meu carro, a gente vai junto, vai conversando daqui até lá, é quase, da minha casa até lá é quase umas 3h30. Então a gente vai com uma conversa de pai com filho. 3h30 de conversa, isso aí. A gente chega no cliente e ele fica esperando, eu vou lá, faço reunião, de 1h30 depois a gente vai almoçar todo mundo junto. E meu pai, falei, ó pai, vamos pro restaurante, vamos conversar com eles. Aí meu pai senta no restaurante, eles falam, olha, eu trouxe meu pai hoje aqui. Eles, pô, por que você não colocou na mesa? Eu falei, não quis incomodar e tal, fiquei meio tímido. E aí meu pai sentou na mesa com a gente, começou a conversar. Aparece o Cônsul Toninho. Nosso Fantástico. querido amigo, fazendo as suas piadas, como sempre. Ele conheceu meu pai, começa a falar um pouco de futebol. Se tinha gelo, quebrou na hora. Na hora, ele começa a falar com meu pai sobre futebol, que meu pai era jogador, ele conhece um monte de gente. Cônsul e tal. Toninho foi jogador também? Não, ele Só sabe a história do meu pai mundo, né? pela intimidade que a gente tem, que é um mentor pra mim. Ele pegou na minha mão quando eu entrei no varejo. E aí o César, ele vira pro meu pai e fala assim, pô, seu Jairo, que prazer você tá aqui hoje, né? Pô, seu filho lá atrás pegou na nossa mão quando a gente estava com um processo de fiscalização, ele resolve um problema que ninguém queria pôr a mão, e ali ele ajudou a gente a chegar aqui. Na época eles tinham uma loja, hoje nós estamos com 2 lojas, com 3 lojas na verdade. E aí meu pai ouve, né, um testemunho de um cliente falando bem do filho dele. Imagina o orgulho do pai, ele falando, né, vendo alguém falar bem do filho. Sim. Né? Meu pai era um nordestino grandão. Eu tenho 1,70m, meu pai tem 1,85m. Meu pai pesava 120 quilos, meu pai era muito grande. De repente eu vejo meu pai com o olho lacrimejado, assim, de orgulho do filho. E aquilo pegou muito pesado. E aí é onde eu lembro da tua história de se caminhar com seu pai. Eu falei, cara, que coisa sensacional, né? Me motiva, porque é um presente. É um presente que Deus me deu, porque há 2 anos meu pai teve óbito com câncer. A gente pôde participar de tudo isso, acompanhar a cada momento, né? Um momento triste com a minha família, mas ele me ensinou muito sobre caráter. E não foi antes dele poder falar assim, cara, eu me orgulho do filho que eu tenho, né? De Verdade. ver o sucesso, né? De ver o que o filho alcançou, né? E é uma história, assim, vamos dizer assim, ela é triste, mas ela tem os seus pontos ali de exclamação. Pra quem é um filho. Pra quem é um filho. Que quer a validação do pai, que sabe o quanto é importante um pai falar, filho, eu tenho orgulho de você. Às vezes é com o olho que você fala, né? Todo mundo sabe como isso é importante, como isso é bom para um filho, como a gente precisa disso, né? Muito, muito. E eu tenho certeza que ele sabia quanto a afirmação dele para mim era importante, do quanto daquilo que ele falava eu buscava sempre caminhar pelo reto ali para não ter nenhum motivo para que ele pudesse ficar chateado, sabe? A gente cresce, mas no final é tudo um bando de menina que quer que o pai tenha orgulho da gente. No final é isso, verdade. É só isso. E aí minha mãe vira pra mim há uns 2 anos atrás, ela vem aqui visitar, e agora em maio ela chega novamente. Eu tenho meu filho mais novo, faz aniversário, então ela vem pra visitar os netos aqui de São Paulo. E aí a gente, num café da manhã, a gente conversando coisas de família, e lembra do pai, lembra de algum momento, né? Alguma coisa remeteu a ela falou, cara, Rei, você sabia que seu pai, quando ele voltou daquele dia, ele era o homem mais feliz do mundo? Ele falou pros amigos dele assim, meu filho me levou lá, o cliente dele falou, eu falei, pai, falei, mãe, eu não sabia dessa história, eu sabia o que eu vivia ali, o pós eu não sabia. Você sabe o que você sentiu, não o que ele sentiu, né? E aí meus irmãos falaram a mesma coisa, e é o que nos conecta, né? Vocês são uma empresa familiar, e vocês se preocupam muito com o cliente de prestar um serviço de forma ilibada, justa, responsável, sabe, de ajudar o próximo. Acabei de ver o Vitor aqui, o supermercado Vitor, onde ele falou, olha, a primeira coisa que eu preciso é de alguém que me ajude na tributação, porque eu não quero errar. Então, a gente tem histórias do que acontece. Então, assim, o Reinaldo vem de uma família humilde, que vem para São Paulo, e aí vamos estudar, vamos se capacitar, nada vem de graça, tem muito esforço, tem muito suor, né? Mas graças a Deus a gente está aqui contando essa história para vocês, assim, que me emociona um pouco, mas é da onde eu vim deste lugarzinho, assim. Pior é que esse negócio é complicado, porque a gente vai passar a vida inteira sendo o cara que quer que o pai continue tendo orgulho. Sim. Então pra gente não vale tudo. Não. Não vale tudo.
Não vale gol de mão, né? Não. Não vale gol de mão. A gente tem lá na Mix Social, não sei se você já notou, mas tem uma declaração lá da nossa missão, nossos valores. Sabe, na escada, quando Sei, a gente sobe, sei. tem uma placa ali. Sei. E tá escrito a primeira coisa, aqui não vale gol de mão. Não vale gol de mão. Eu não quero ganhar a qualquer custo. Eu não quero, para eu ser beneficiado, prejudicar ninguém. Né? E por que isso? Porque eu quero que meu pai tenha orgulho de mim. Né? Eu quero que Sim. ele olhe para mim e fale, pô, meu filho é decente, né? Meu filho aprendeu a fazer certo, ó, que bom. Cara, a gente trabalhava junto, eu e Carol, desde eu 6 anos, a Carol menos. Não, você tinha 8, ele tinha 6, eu acho. A gente conta, meu pai vendia melzinho. Ele vendia melzinho. Então ele botava num pote. Ele fazia a gente lavar o melzinho, porque às vezes estourava um sachêzinho. Sabe sachêzinho de mel? Sei. Então botava num pote aquele monte. Ninguém fazia esse negócio de sachêzinho. Ele inventou esse negócio de sachêzinho. Só se vendia mel de pote, Sim. né? Vidro. Mel de vidro, mel de... Aí Papai invasou o sachêzinho pra gente ficar chupando, assim. Hoje é normal, mas naquela Sensacional. época não tinha. E ele resolvia fazer isso, e aí então ele comprava lata, trazia o melhor mel que ele achava e não sei o que, invasava e levava a gente. Bom, agora a gente tem que beneficiar isso, então a gente tinha que lavar aquele negócio. Agregar valor. A gente tinha que lavar aquilo para não deixar o cliente com um negócio sujo, melequento, e aí a gente tinha que contar. Lavar, secar e contar. E olhar contra a luz para ver Exato. se não estava vazando. Ele ensinou tudo isso. Lava, seca um por um, lava um por um, seca um por um. Coloca contra a luz, vê se não tá vazando o sachêzinho. Agora você vai contar. Quantos? 156 sachês por pote. Eu com 8 anos era com 6. Sistema ISO. Sistema ISO. 156. Mas passou. Você, com 6 anos, com 8 anos, você só obedece. Então, a gente fazia, contava, ele botava no fuscão dele e saía vendendo. Interior afora, né? E Lindóia, Águas de Lindóia, Serra Negra. E sustentou a nossa casa há muitos anos com essa história do melzinho. Passou os anos, eu falei, quando eu já era grande, eu falei, pai, aquela história de que a gente tinha que contar, que número esquisito, 156. De onde você tirou isso? De onde você tirou Essas isso? conversas vêm no churrasco, né? De domingo lá em casa. Pai, de onde que naquela época você tirou que tinha que ser 156? Eu falei, nunca teve que ser 156. Era 150. Mas vocês, por serem novos, poderiam errar a conta. Então eu fazia vocês contarem a mais, porque se vocês errassem, o cliente não era prejudicado. Entendi. Então a gente assume um prejuízo para o cliente não assumir. Olha o nível de lição. Filosofia, né? Moral. A vida inteira eu ouvi assim, filho, se alguém tiver que assumir o dano, que seja a gente. Você nunca impõe isso aos outros. Muito lindo isso. Até hoje é assim. A gente engole e sabe por conta dessa história. A gente engole e sabe por conta dessa Mas história. falando em pai, tem que falar aqui um pouquinho então, né? Que o papai foi visionário, né, Fabrício? Então foi o negócio do mel, depois foi cal. Cal virgem. Lembra o cal? Ele também Pra fazer fracionava doce. em potinhos, mandava fazer etiquetas bem chiques, bem assim, bonitas, né? E aí vendia os potinhos de cal também para fazer doce. Né? Porque cal só tinha material de construção. E aí ele vendia nas docerias. Pra culinária, para fazer doce de abóbora, doce de Aí batata ele doce. vendia, a gente vendia mel. Mas quem vende mel, bom, também vai ter própolis. Aí ele descobriu como é que fazia o própolis. Ele olhou, a pessoa reclamava que o própolis era muito ardido. Esse negócio de álcool é muito ardido. Ele falou assim, eu vou dar um jeito de extrair o própolis com água. Extraía própolis com água em casa e aí a gente vendia o extrato de própolis. Depois ele... Shampoo de jaborandi, pro cabelo crescer. Eu não usei, eu usei usado. shampoo de jaborandi, ó, devia ter continuado usado, viu? Aí depois... Não, depois papai criou, gente, olha isso. Meu pai criou, junto com o Fabrício e com o Gabriel também, sempre ele enfiava a filharada no esquema, né? E por muitos anos eu sempre achei que ele precisava que eu ajudasse. Essa história da gente contar melzinho, eu achava que ele precisava que a gente contasse o melzinho. Até que depois que eu cresci, tive o Léo, não, ele nunca precisou. A gente é que precisava ficar perto dele para poder conviver com ele. Meu pai criou o primeiro curso à distância, ele que inventou.
o curso à distância no Brasil, chamava Já Passei. Era o primeiro pré-vestibular online. Mas foi tão visionário que o mundo não estava preparado para isso. Isso foi em 1999. A gente lançou o Já Passei. O Brasil não estava preparado para isso. E a gente tinha aula, a gente tinha conteúdo online, fantástico, fantástico. Acredite ou não, eu ajudava a desenvolver. Não me pergunte como, mas eu ajudava a desenvolver, Gabriel ajudava. A gente vendia site na época que ninguém falava em site. Você tem o site? Eu tenho. É fulano de tal, @ Não, isso é e-mail, meu irmão, isso não é site. Ninguém nem sabia o que era site. A gente chegava antes. Depois foi primeiro curso pré-vestibular, depois aula de inglês online. Foi, assim, e ele continua inventando, tá? Cada coisa que você pegar minha mensagem aqui com ele, né, Fabrício? Ele não para, ele não para de criar, não para de inventar. Ele tem muita dificuldade em seguir uma coisa que está pronta. Olha, faça assim, você vai acordar, vai tomar desse jeito, você vai fazer a receita essa. Receita? Não, ele vai inventar um jeito que o dele é diferente. Tudo dele é diferente. Tem que ter um toque. Até a banana amassada com aveia é diferente. Mas o papai, ele sempre trouxe a gente, assim, para estar junto, para entender os pensamentos, para criar com ele, tá sempre do lado dele, né? Ele ficou órfão de pai e mãe muito novo. Ele perdeu pai e mãe, ele tinha 12 anos, já não tinha nem pai nem mãe. Quando ele tinha 11 anos, perdeu o pai. Quando fez 12, perdeu a mãe. Nossa. A família italiana, nenhum tio quis ficar com ele. E aí o irmão dele, que era 9 anos mais velho, colocou ele no liceu, no colégio interno lá em Campinas. Aí ele cresceu assim. Então ele é carente de filho, né? Por isso só teve 4. Ele cresceu assim. Não existe nada mais importante do que a família. Sim. Porque ele sabe o que é não ter família, então não existe nada mais importante. E aí, quando eu conto a história de que Fabrício era tributarista, já advogado, eles trabalhavam juntos, o meu pai vendia, então ele ia nos supermercados vender... Ele era o comercial, né? Ele era a recuperação de crédito. E aí, quando eu falo que ele realmente tinha empatia com os donos de supermercado, e falava assim, não pode, não é certo, a gente vende 5 em 5 anos, e esse cara errando, tem que criar alguma coisa. Porque ele pensava na pessoa mesmo, no assim, empresário mesmo. Mas se a gente criar alguma coisa, a gente vai matar o nosso negócio, porque a gente vive de recuperar o imposto que os clientes erraram. Então, se o cliente não erra, eu não recupero, se eu não recupero, eu não ganho. Ele falou assim, não, mas não é certo você deixar, sabendo que ele vai errar, deixar ele errar. Você precisa ter um jeito, ainda que você ganhe menos, mas você vai ganhar de mais gente. Mas você não pode, sabendo como resolver, você não pode não resolver o problema. Sensacional. O nível de mentalidade era diferente. Né? Mas são nesses pontos, Fabrício, que eu vejo que a Mix ela se diferencia do mercado. O mercado ele se preocupa muito com dinheiro. Só que o propósito da Mix de ajudar o próximo e o empreendedor do segmento varejista, ele está acima dos lucros. Tá. E isso que me encanta. Né? Então, isso reafirma o meu compromisso que eu estou com uma empresa que ela tem os propósitos semelhantes com o da SLT tem. Dentro do nosso core, a gente tem a educação como fundamento, a gente se capacita muito. O meu sócio, Dario Mascaró, acabou de terminar o mestrado, é incansável de estudar, fez pós, eu fiz pós em finanças, pós em análise de balanço. A nossa equipe busca se capacitar a cada dia. E o segundo nós temos que descodificar essa problemática que é a contabilidade que o pessoal coloca. Não precisa ser chato, né? Não, para que o varejista consiga ter um instrumento para tomar de decisão no dia a dia, dentro da sua loja. Não dá para o varejista esperar, Fabrício, o balanço daqui 90 dias. Daqui 90 dias, Inês é morta. Eu não tenho o que fazer. Não existe decisão nenhuma a ser tomada com um cenário que já é tão antigo, né? Já é tão antigo. Então, assim, é onde a gente, de alguma forma, a gente tem que analisar o cenário para poder fazer alguma mudança e ter algum valor agregado ao cliente. É isso que a gente se propõe a fazer. Em algum momento você virou essa chave, né? Em algum momento você falou assim, cara, o jeito que o mercado faz não funciona, eu preciso fazer diferente. Sim. Em 2015, a gente estava reunindo numa outra empresa
né, que a gente tinha, e aí a gente resolve que a gente queria fazer uma contabilidade diferente, a gente chegou num acordo de acionistas que assim, olha, a gente vai partir para a SLT, e aí o Dario falou, Reinaldo, a gente precisa se reunir, já que a gente tem esse propósito de montar uma contabilidade consultiva, colaborativa, mais ou menos parecer um alfaiate, que faça algo sobre medida, a gente precisa... Vamos conversar aqui, vamos fazer combinar. Nosso plano de negócios, né, como o pessoal diz hoje. A gente sai do escritório, paramos no Starbucks, pegamos ali um guardanapo, e aí a gente falou, cara, o que a gente não quer na nossa empresa? Olha, a gente não quer somente faturamento. A gente não quer, sabe, uma empresa que não valorize os colaboradores. A gente não quer, e a gente colocou o que a gente não gostaria, né? Que a gente... Aqui não, né? Aqui não. Eu trabalhei em 5 escritórios de contabilidade, fui sócio de algumas sociedades, né? De tecnologia. Então eu já tinha ideia do que aquilo que eu Você já sabia tudo o que você queria e o que você não queria. O que eu não queria numa sociedade. A gente sabe mais o que não quer do que o que quer. E aí a gente escreve esse guardanapo e isso é o que é o nosso acordo de cotistas hoje. Até hoje, né? Até hoje. E muitas vezes a gente, quando a gente pensa em alguma coisa, nós conversamos muito e lembramos desse fato. Que tipo, calma, deixa eu ver se o que a gente está fazendo está dentro do nosso propósito de valor. Está dentro do que fez com que a SLT existisse. E isso é uma coisa assim que a gente olha para lá e tem orgulho, né? Tem muito orgulho. Cadê esse guardanapo? Olha, tá com o Dario. Tem que colocar o Dario enquadrar tem que e pendurar na parede. O Dario é o cara que ele registra esses fatos. Ele tem tudo registrado. Eu sou o cara do fio do bigode, que foi o que eu aprendi com meu pai. É isso que a gente combinou? Palavra é palavra. Palavra é palavra. Sim, não. Como alguns dizem, a palavra não faz curva. A gente falou, se você lançou a palavra, ela vai atingir o impacto a qual você destinou aquela palavra. Então, a gente toma muito cuidado com as palavras. E até com as parcerias, porque a gente sabe com quem a gente tem que dar a mão, a gente tem que saber o que está fazendo, o peso disso. E aí sai o nosso acordo de acionistas, né? Hoje aqui a gente está contando um pouquinho, a Carol tá ali fora, ali olhando para nós aqui, que é a nossa controle. E aí, esse tipo de coisa a gente reafirma para quem tá próximo, mas hoje a gente tá abrindo para todo mundo aqui, mas é um negócio muito... É de casa, mas vai pra rua, né? É de casa, mas vai pra rua, literalmente. E aí nasce a SLT. Então, ela nasce praticamente lá em 2015. Nós já estamos juntos há 15 anos, eu e o Dario, empreendendo juntos. E aí nasce a SLT com esse propósito. E aí, o que eu acho mais fenomenal, que é assim... Eu conheço a Mix. Fabrício, muita gente deve conhecer. Carol, né? Nossa... Mais gente conhece a Carol do que eu. Mais a Carol. Né? Certeza. Né? O Gabrielzinho, alguns vão conhecer. Mas... Quando você conhece o time da Mix, aí você entende quem é a Mix. Você entende porque, assim, o Fabrício falar, ou o Reinaldo falar, alguém falar que vive aquilo, tá dentro do DNA, tem ali, né, o DNA do nosso visionário que trouxe essa visão que, tipo, não é tudo por dinheiro. Tem um propósito, o que é nosso, o que é deles, vamos fazer... Ele vai crescer, a gente vai crescer junto, a gente acredita. E ninguém se iluda, né? Ninguém tá dizendo aqui que você abriu mão de lucro. Ao contrário, cara, agora que você ganha dinheiro, agora que você fatura, agora que sobra dinheiro, e pra gente também, graças a Deus, mas é que você não faz qualquer coisa pelo dinheiro. Não vale qualquer coisa. Não vale. O dinheiro ele vai ser uma consequência. Sim. Ele vai ser um instrumento e nunca a motivação. A motivação, não é. Olha, Fabrício, a gente já abriu mão de muito dinheiro. É isso. Eu sei bem como é que é isso. A gente abriu. Mas olha, durmo em paz, acordo hiper feliz. Motivado, vou pra cima, durmo igual uma pedra. Nossa, eu sou realizado naquilo que... Não tem preço, né? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Não tem preço. Não. E sobra ainda pra fazer uma viagenzinha que eu sei. Sobra que a patroa tá ali fora e... Ela não tá reclamando, não. Tudo bem. Mas, quando a gente conversa com a equipe da Mix, eu tive o prazer de conhecer, né, ultimamente. Eu tive uma visita, falei que tava com o Gabrielzinho, quando a gente levou o pessoal do iFácil. Sim, a gente gravou também, com eles. Esteve aqui comigo o Marquinho, né? E aí, a gente estava procurando... dentro da SLT, dentro dos nossos parceiros, o que cada parceiro nosso tem de inovação. E aí o Gabriel falou, a gente tem uma ferramenta bacana
Aí ele falou da calculadora de margem. Eu falei, eu conheço, já ouvi o Fabrício falar em algumas palestras que a gente acabou fazendo ali juntos, onde a gente, vamos assim... Onde se conheceu, né? Se conheceu de fato, até então eu via muito falar da Mix, tinha muito cliente com a Mix e ali a gente teve uma parceria, uma empatia que a gente se conectou até hoje. Reinaldo todo arrumadinho, Todo tênisinho engomado, branquinho, engomadinho, topetinho, fazendo palha. Muito legal, foi legal demais. Muito legal. Não, foi um prazer dividir o mesmo palco com você, que é isso, eu me sinto honrado. Olha, você estava falando que conhecem mais a mim do que o Fabrício, isso não é verdade. O Fabrício tá famoso, ele não fala, mas eu posso falar? Eu tenho que falar, gente, porque ele está famoso dando entrevista para muitas revistas, rádios, e segunda-feira agora, começou a APAS nessa segunda, ele deu entrevista no Jornal da Globo, falando sobre, gente, lógico, essas mudanças tributárias, né? Total merecimento do mérito, da capacidade. Então, gente, ele tá na Globo, eu por enquanto só no YouTube da Mix Fiscal. Ai, sensacional. Imagina se dependesse de eu falar qualquer coisa. Não precisa. Não. Mas eu tô aqui para dar notícia, tanto do Reinaldo quanto do Fabrício, gente. Se quiserem saber da vida deles, falem comigo. E aí você teve o prazer de conhecer a nossa equipe e conhecer então a ferramenta lá, a calculadora. A calculadora. Né? A gente olhou para a calculadora, porque assim, o que a gente faz na SLT, né, com todos os parceiros? A gente sempre visita. Vocês vivem na estrada visitando mesmo. Então a gente visita tanto os clientes quanto também os nossos parceiros, que são nossos amigos. Então, eu quero saber, estando lá em loco, o que tem de novo. Eu sou muito curioso. Porque, como eu falei, o meu sócio, Dario Mascaró, ele é formado em TI. E por causa disso a gente vive comprando empresas e vendendo empresas de TI. Tô sabendo dessa também. Hoje a gente, graças a Deus, a gente não tem mais nenhuma, né? Espero que ele não queira comprar. A Deus. Graças a Deus, Dario, por favor, vamos focar na contabilidade. Eu sei que você gosta de empreender. Dá uma semana. Eu tô nesse papel também, eu falo, Fabrício, pelo amor de Deus, não inventa nenhuma empresa mais. Foca aqui na Mix Fiscal, por favor, que ele é desse tipo aí. Não, mas eu tenho que agradecer, porque enquanto eu tô aqui na APAS nesses dias, ele tá lá cuidando do nosso patrimônio, né? Então, sócio, fica aí. O Fabrício pensa o contrário. Deixa eu comprar aqui mina, escola, é tanta coisa que eu nem sei aqui. Embalagem de plástico, porque a Carol fica lá na Mix Fiscal. Fica lá. Mas não, você que vai ficar aqui. E aí, quando a gente conversa com todos, a gente falou com o Domínio, que é a nossa ferramenta interna, a gente falou com a Bluesoft, reafirmamos ali com a BR, então a gente vai em todos os players da área. O que vocês têm aqui? E a gente está muito preocupado com a reforma tributária, no sentido de levar a solução para os clientes. E eu vejo você sempre falar da necessidade da reforma tributária. Eu falei, ninguém fala nada por acaso. O Fabrício, ele não vai... Fica calma, tem crise, né? Fica tranquilo, não vai mudar a sua vida. A gente vai continuar segurando a sua mão, vocês vão continuar tendo apoio. Na verdade, vai mudar, vai ser um tumulto, mas a gente está aqui para trazer essa paz e solução. Isso. Né? E aí a gente conversa com o nosso time, hoje eles estão visitando aqui a APAS, para que eles entendam para onde a SLT está indo. E todo mundo participa. A gente ouve as opiniões de todo mundo. Conversamos com o domínio, pegamos a informação. Estamos num comitê com eles, conversamos com a Bluesoft, colocaram a gente dentro também de um outro comitê de soluções, inovações e tecnologia. E aí eu fui na Mix. Quando eu chego na Mix, tô procurando lá, falei, tem coisa aqui. Quando eu vejo a calculadora de margem, eu falo assim, tá mudando o setor de FLV. Hoje tudo é zero, PIS, COFINS e ICMS. E dentro da PEC, que foi homologada em 2023, ela tem umas pegadinhas e ela coloca que boa parte dos produtos de FLV, eles vão ter uma redução de 60%, mas sobra 40%. O que faz com esses 40%? De uma alíquota enorme. De uma alíquota que pode chegar de 20% a 30%. Então, assim, na média 25%, muda 10%. O que a gente fez? Querendo levar um cenário para os nossos clientes que são de sacolão, que são de FLV, que trabalham no Ceasa, que tem a sua pedra lá no Ceasa, a gente faz a projeção. Uma projeção macro. Não precisa ser item a item, né? Não. Você faz a projeção do que vai ser o jogo dele, o novo jogo dele. E aí na calculadora de margem da Mix, ela não como um passe de mágica, um piripimpim, mas ela dá o resultado efetivo
de forma macro daquilo que vai acontecer. Na hora que a gente falou isso, a gente começa a falar ao nosso cliente, a gente tem uma das soluções aqui em casa, abarcada dentro de um parceiro nosso, que nos ofereceu pra gente conhecer a tecnologia. Então, enquanto todo mundo tá preocupado, Carol, assim, somente uma preocupação e eu não vejo fundamento, porque não vem a parte teórica ou embasamento da PEC, eu vejo somente um desespero. E eu entendo a calmaria da Mix. Calma. O sistema vai mudar, sim. Durante 2026 a 2032 vai ser caótico, sim. Como você falou, vai ter um tsunami, vai ser algo complicado. Como a gente aqui, como bons brasileiros, não estejamos acostumados. Reinaldão, a gente passou por plano Collor, plano Bresser, plano Verão, plano Sarney 2, plano Zé. Nós não vamos passar por transição? Vai. Numa boa, a gente vai saber. Muda a regra? Muda. E a gente aprende a jogar com a regra nova. E vai dar tudo certo. A regra vai mudar? Vai mudar no meio. A única certeza que a gente tem. Vai mudar pra nada mudar. Ainda tem essa. É isso, Fabrício? A gente vai ter muita mudança. E algumas que mudam para ficar igual. A história de IVA dual. IVA dual já é hoje. Eu tenho um IVA que é o ICMS e eu tenho um IVA que é o PiscoFins. Os dois são IVAs. Sim. Sobre valor agregado, é IVA dual. Já é. Não mudou muita coisa. Sim. Vai mudar a alíquota. Então tem algumas mudanças que são bem importantes e são bem legais. E acho que em algum momento a gente vai poder falar delas. Outras eu vejo que é muito mais uma propaganda e assim, tudo bem, né? Tem que ter também, a gente precisa que as pessoas encantem a ideia, precisa que as pessoas aceitem a ideia, mas no final, para o varejista, ele vai ter que descobrir como fica a minha regra, sim, o que isso impacta no meu preço, e é isso que é o legal, é a tal da calculadora. Cara, e eu faço o que com isso? O que vai acontecer com o meu negócio? Se ele tiver consciência do que vai acontecer com o negócio dele, ele vai prosperar. É só ele saber qual é o jogo que ele tá jogando. Sim. O que a reforma tem de diferente, Carol, é assim, antigamente, como bom brasileiro, o que ele faz? Mudou a regra, ele paga pra ver. O que mudou nessa, que eu sinto assim, é o que me deixa contente, é que nessa nova situação, você não pode esperar pra pagar pra ver. Você tem que prever cenários. Exato. Aonde entra... Você se prepara antes, né? Você prepara antes. A grande diferença é quem está se preparando antes. Esse cara vai prosperar. E novamente, eu vejo a Mix Fiscal, ela na frente do mercado, porque ela já tem uma solução em casa, onde o pessoal está procurando o que pode fazer, como eles vão mudar ou como eles vão ditar o mercado. E novamente, quando a gente fala de área de techs no Brasil, vocês são visionários. E agora, praticamente, a gente sabe disso, o mercado ele segue o que a Mix está fazendo. É engraçado isso. Não fica louco com isso. Não, mas faz parte. Eu acho que eu já alcancei uma maturidade que não fico mais chateada com isso. Já acostumei. Ela falou, cara, você tá vendo que eles estão copiando igualzinho e você não fala nada? Eu falei, não. Eles estão copiando a gente, não sou eu que estou copiando eles. Tá tudo bem. Quando a gente vê isso no mercado, eu vejo como vocês são protagonistas. Eu olho assim, que sensacional. Eles acabaram de lançar uma ferramenta, agora o concorrente está copiando. Pô, que bom que vocês ainda são os que fazem o lançamento. Mas tudo, tipo assim, até postzinho, né? Que é post, mas assim, tudo, até o postzinho que a gente faz, falando do pastel. É que não existezinho pra vocês. Não existe. Mas é trazendo informação de dúvidas que a gente tem de cliente. Até isso, o nosso editor, ele colocou um ketchup. Lembra disso, Elião? Tinha um ketchup. Até a foto com ketchup eles copiam. Aí fala da cerveja, ele fala da cerveja. Até, tudo. Parabéns. Por que não fala da Coca-Cola, gente? Mas parabéns. Eu entendo. Eu entendo, porque assim, meu sócio ele tem isso também. Ele é a parte criativa, né? Então, às vezes ele cria algumas coisas, a gente cria bastante coisa e a gente vê que o mercado tá seguindo. Vê que o mercado segue. Aí eu falo pra ele assim, cara, que sensacional, a gente tá inspirando o mercado. Você e o Fabrício é igual, assim. Aí ele hoje fala eu assim, já acho, que legal, então vamos fazer mais, né? Hoje eu já falo, não, copiaram até nossa cor. Até a cor da empresa eles estão copiando. As frases, os slogans, é num nível assim de se dar risada, porque a sensação importante é que a pessoa se diminui. Sim. A ponto de se render. Ela fala assim, é melhor fazer igual. Eu acho que eles não têm time de marketing.
Olha, talvez, Isso. talvez não, mas assim, eu acho que como vocês ditam o mercado, eu acho que vocês acabam trazendo todo mundo e o pessoal acaba tendo a inspiração em vocês. Que Eu legal, acho que é isso, a né? pessoa Então olhar é pra isso, você e a falar, gente tá nossa, inspirando. o Eliel fez um trabalho fantástico, eu não consigo ser tão competente quanto, então eu vou usar a criatividade dele. Né? E... É isso, segue o jogo. Que Vambora. bom, né? Que bom que a gente tá indo e o pessoal tá vindo atrás. E é o mercado. É ótimo. Tá mudando. É. Reinaldão, não vai parar por aí. Não, Né? é uma nova lei, mudou, entendeu? Mudou, vai mudar o jogo, vamos passar por um momento tumultuado. Nós poderíamos ter feito assim, Carol. Vamos usar o IVA? Vamos da Austrália? Da Noruega? Ah, vamos usar. E aí você copia o IVA. Que sensacional. Vamos usar a regra que já tem lá, não vamos criar a nossa tropicalizada. Já usa o que tem, Usa o que tem. Se for falar igual o Alberto Miranda, o meu gerente operacional, ele fala assim, Reinaldo, o Brasil é uma eterna micareta. Ou vai ter a pessoa que vai estar em cima do trio e vai ter os outros que vai estar na pipoca. Nós estamos na pipoca aqui, nessa regra aí. E aí, a gente poderia ter feito isso. Copiado uma regra completa. De repente, né, Fabrício, nós não teríamos os problemas que nós vamos ter nos motores de cálculo dos RPs. Que lindo. Que vai ter duas regras. A gente vai ter esse mundo complexo desse sistema caótico, ou como o Fabrício costuma dizer, Carol, nesse manicômio tributário, que é essa loucura que a gente vive, entendeu? A gente vai ainda ter esse modelinho nosso. E vamos ter um modelo novo a partir de 2026. A gente vai ter dois. Tá ruim agora? Vai ficar melhor. Vai ficar melhor, vai ficar... Você sabe que eu acredito que vai melhorar o ambiente de negócios? Eu só tenho receio ou tenho dúvida, não é receio, não tenho receio de nada, eu só tenho dúvida em relação a um detalhe. A gente vem lutando, e você é um dos protagonistas disso também, de conscientizar e amadurecer os empresários para que eles entendam que sonegação não é alternativa, que jeitinho não é alternativa, e que, cara, se você fizer o certo, vai dar bom para você. E a gente está caminhando, empurrando todo mundo para esse lado. É a minha ideia. E eu sou o primeiro a dar o exemplo, né? A gente não só nega um alfinete. Cara, tudo declarado, tudo... E dói, hein? Que eu pago imposto, tá? Eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que é isso. A gente paga imposto, meu irmão. Eu pago com raiva. Mas pago certinho. É para dar o exemplo. Eu não posso exigir de ninguém se eu não faço primeiro. Perfeito. Aí a gente faz bonitinho e tenta conduzir as pessoas para essa regularização. O fato de você ter tributo por fora é só um devaneio aqui, um devaneio. Assim. Eu fico imaginando a gente caminhando por uma loja. E aí você vê lá um produto, uma caneca, R$10, e eu vou passar isso no caixa, tiro uma nota de R$10, e a mocinha do caixa vai dizer assim, não, tio. R$12,50. R$12,50, R$12,70. Não, lá tava 10. Não, mas o imposto é por fora. Se eu emitir o cupom, você tem que pagar o R$2,70 adicional. Então não passa cupom, Então não emite cupom, porque eu não vou pagar mais. Eu não quero essa nota, vou jogar no lixo. Vai acontecer uma pressão dos consumidores para haver sonegação. Porque o cara não vai querer pagar mais. O tributo é por fora. O tributo é por fora. Se é um produto sem nota é um preço, com nota é diferente, então, cara, não emita nota. Eu tenho um pouco de uma sensação de que isso vai, principalmente nas lojas pequenas, vai haver uma pressão para que a loja não emita o cupom, o que é um pepino, vai virar uma disputa de gato e rato e o lojista fica de refém nessa luta. Eu quero fazer o certo, porque agora para ele sempre foi, o imposto nunca foi ele que tinha que pagar, o imposto ele tem que coletar do seu consumidor, mas ele não enxerga isso porque é por dentro do preço. Sim. Então, ele vai passar a enxergar, então essa transparência eu achei genial. Ser por fora é muito bom, porque ele entende o que é meu e o que é do fisco. O que é meu é produto, o que é do fisco é imposto. Então, R$10 é meu, R$2,70 do fisco. Ótimo. Esse R$10 que é meu, acabou. Então, é fácil de eu colocar preço, eu não vou errar mais. É tudo muito simples. Mas quando o consumidor pressionar ele para ele não emitir cupom fiscal, eu fico imaginando, cara, esse negócio vai dar ruim. As grandes redes não vão conseguir. Isso vai estimular os pequenininhos a se proliferarem. Falei certo ou não? Proliferarem. Essa foi trava-língua. Os pequenininhos, então, talvez queiram prosperar nesse ambiente de sonegação, o que é horrível,
todo mundo vai pagar por isso, porque se um não paga, a alíquota tem que ser maior, porque eu vou precisar pagar por ele. Sim. A conta não diminui, então alguém vai ter que pagar essa conta. Os sérios pagam pelos não sérios. Então, eu quero ver qual vai ser o movimento, porque é um xadrez, né? Para cada movimento você faz outro. O fisco vai fazer algum outro movimento. Eu estou desconfiado que o que é imposto por fora, eles vão obrigar o varejista a colocar por dentro na etiqueta. É um movimento que eu tô antevendo, assim, para evitar esse lance da pressão da sonegação. Entendeu? Eu imagino, Fabrício, que vai ser um momento difícil de adaptação. É muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas. É muito diferente, né? Mesmo. Tem essa questão regional, da periferia. Exato. Né, das pessoas que estão mais distantes, que já não tem uma grande rede próxima, ela tem somente os comércios que fazem esse trabalho. Tô voando mais abaixo do radar aqui e quero ficar escondidinho. Ela vai trazer uma certa, vamos dizer assim, moralização para aqueles que estão no médio para cima e vai trazer uma nuvem ali para essas pessoas. Eu imagino que assim, que na média, como a tributação ela vai ser calculada pelo PIB, o que arrecada hoje, que no frigir dos ovos pro fisco não vai mudar nada, porque ele vai compensar em algum lugar. Agora, como que ele resolve essa questão de informalidade, ou qual a obrigação, igual você está falando, qual a obrigação e qual vai ser o canal da obrigação que vai, eu vou pela conta bancária, eu vou pelo saldo do banco, eu vou pelo recebimento, como que eu vou fazer essa jogada? Com certeza é uma briga de gato e rato que já existe. A gente recebeu gente aqui pedindo ajuda com a cartinha do fisco dizendo você foi excluído do Simples porque você declarou menos que o cartão. Passou aqui na frente. Eu não sei o que é isso, me ajudem. Você acredita, né? Você tinha que estar aqui nessa hora, cara. Ele falou assim, olha, você não consegue me ajudar? Eu falei, consigo, mas eu venho na quarta-feira, que é hoje. Venho na quarta-feira. Eu acho que ele está por aqui, tá? Porque eu estava esperando eu terminar o podcast com você. Se ele tiver, você vai atender ele comigo. Combinado. Porque ele precisa de ajuda. Ele precisa entender, cara, sonegação não é o caminho, jeitinho não é o caminho, fazer o certo é o caminho. E fazer o certo com estratégia. Vai dar bom. Se você souber jogar o jogo, vai dar bom. Porque assim, o empresário brasileiro, quando você olha aqueles índices do IBGE, da mortalidade das empresas, tem dois índices que chamam a atenção, Fabrício. Impostos. Abrir para fechar por conta dos impostos. 20 e poucos por cento. 34%. Gestão de fluxo de caixa. Isso. Qual é um dos core da Mix? Ajudar o varejista a repatriar, vamos dizer assim, o caixa. Isso. Que ele está perdido. Referente aos impostos, a gente tem um monitor. Que ali eu tenho dois indicadores. Se ele tiver com a Mix, ele vai conseguir ver o que ele está queimando de caixa. Ele viu mesmo, olha que bacana. É isso aí. Vai ver o que está queimando de caixa e o que está assumindo de risco assumido. Que é outro problema, né? O risco assumido que ele está tendo. Por quê? Porque dependendo se ele não fez a gestão, ele está sonegando às vezes por uma pura falta de... Por desconhecimento. Desconhecimento. Né? Não entendi. E dentro desse risco que ele está vivendo, de repente, quando ele consegue fazer a revisão do seu cadastro de produto, fazer o saneamento e dentro dessa, vamos assim, busca, vocês conseguem recuperar aquilo que ele pagou errado e está na mão do fisco, ele consegue reaver o caixa e reter o capital de giro para fazer o seu negócio fomentar. É isso. Esse é um item... A chance dele morrer é bem menor, né? Bem menor. Já falamos em 50 e tantos % aí que ele evita. Né? Então, isso aqui é sensacional, que é um trabalho, sabe, fora de série da Mix. Quando a gente olha o indicador que está dizendo ali quase 55% as empresas elas quebram devido ao fluxo de caixa ou devido aos impostos, que é um grande empecilho por ele não dominar, não conhecer, vocês trazendo essa educação. E eu vejo isso quando vocês dão os cursos, recebem os seus próprios clientes e vão lá orientar ele, né? Teve uma palestra recente do Fabrício, onde ele estava falando sobre o DIFAL, né, sobre emissão de nota, que agora mudou a regra. Ele está orientando o próprio cliente para que ele, olha, novamente,
muita empresa de techs, ela não faria isso. Eu não vou ensinar você a fazer o certo, não. Continua fazendo Você errado. me contrata para você poder fazer o certo. Não é o caminho, né? Não, isso é muito lindo. Aí vem essa correção. Só que com o advento da reforma tributária, isso é uma coisa que chama atenção de forma imediata. Por quê, Fabrício? Hoje, a gente faz um processo com vocês, com os nossos clientes, de recuperação de crédito. E praticamente ali a gente tem só êxito, mas na maioria tem um prazo. Pode chegar, tem uns que são bem rápidos, outros 90 dias, tem uns que uma semana você consegue resolver, correto? Mas a gente tem um em comum que já tá, o quê? Uns 2, 3 meses? Sim. Então, uns 3 meses. O fisco já aprovou, mas agora até pagar mais um tempinho. Mais um tempinho. Um dos ministros da Fazenda, ele comentou que o Brasil, comparado com o mundo, ele é o país que mais demora para fazer o pagamento desses ressarcimentos ao contribuinte. É isso aí. Demora, porque ele quer trabalhar com o seu dinheiro, claro. Quando você acha que... Como que a reforma tributária vai tratar isso? Da seguinte forma. A partir de 2026, o contribuinte ele tem que homologar o crédito, está escriturado nas suas obrigações. Isso aí. E, a partir de 2026, ele vai parcelar em 240 parcelas. Ele vai pedir o dinheiro e esse dinheiro vai vir em 20 anos. 20 anos, né? Então imagina, ele ter agora a oportunidade nesse período, que nós estamos aqui praticamente no meio de 2024, e temos 2025 para recuperar esse crédito. 1 ano e meio. Para fazer esse caixa, e eu conseguir aplicar ele, ou como que eu vou investir esse recurso, se ele abrir mão desse tempo de fazer esse levantamento agora... Se não fizer agora, só daqui a 20 anos. Ele só vai... E aí ele tem que replanejar o fluxo de caixa dele, porque de repente ele está contando... A gente sabe casos que tem empresas que têm valores muito altos. E aí essa empresa fala, não, daqui a pouco eu faço, vai empurrando com a barriga novamente. Ó. Não, depois eu faço, Fabrício, depois eu faço. Quando ele for fazer de repente, ele fala, nossa... Demorei muito. Tarde demais. Too late, my friend. Reinaldão, hoje é um dia especial pra gente. Hoje é um dia que o fisco tá pagando para alguns. E a gente, na viagem pra cá, a gente veio falando com o de Rondônia. Uau! O cara de Rondônia, ele recebeu hoje um valor e ele tava super feliz e mandou print do extrato. Recebeu o Pix, recebeu o Pix do fisco. Você, legal. varejista, já pensou um dia receber um Pix do fisco? Receber Pix, não. Por uma coisa é você fazer o Pix, né? Verdade! Outra coisa é você receber. É quase que bom demais para ser verdade. E ele então recebeu, ele não acreditava. E ele falava assim, não, Fabrício, vocês salvaram minha vida. Aí, como assim? Cara, eu tava aqui cheio de problema, não sabia como que eu ia resolver. Cara, eu falei, mas o que isso significa para você? O valor que você recebeu, não importa o valor absoluto, porque para uns pode ser muito, pode ser. Mas assim... O lucro, né? O que isso significa em relação à vida da sua empresa? Ele falou... Isso é como se eu tivesse faturado e lucrado 2 anos em um único dia. Ele falou 2 anos e meio de lucro, não faturamento. De lucro. Assim, é como se eu faturei para sobrar o lucro de 2 anos e meio num único dia. Que sensacional. Uau. Então fiz diferença para esse cara. Então a gente já Que saiu legal. Felizão ali. Pô, parabéns. É isso. Eu... Aí você sabe que o fisco pode levar até 1 ano, pela lei ele tem até 1 ano para efetuar esses pagamentos. E aí você vai... A gente tá com... O tempo tá correndo. Vai chegar 2026. Então, se você não fizer em 25 para dar 1 ano, né, até 26, cara, você já tá arriscando a não receber agora à vista para receber em 20 anos. É doído. É melhor correr. Muito. Essa conversa agora, ela vai de encontro com o que você falou, que você já está preparando os seus clientes, já está adiantando indo na frente, usando a calculadora para ver... Prever cenários. Exatamente. Inclusive combina também, vai de encontro também com o tema da APAS esse ano, updates. Sim. Né? Você tem que estar se atualizando. E essa é uma coisa que eu vejo que vocês sempre estão buscando conhecimento, né, Carol? Quando eu vejo uma nova lei, eu vejo você fazendo um post, ou Fabrício, eu vejo quanto isso deve custar você ficar atento, porque vocês atendem o Brasil inteiro. É infernal. O quanto que vocês têm que estar ali no radar com o seu time ali,
pegando as informações. Mudou agora, deixou de mudar. Não, isso Você que viu é o essa? pior. Você viu essa? Porque quando a gente acaba de editar um vídeo, é assim, tá tudo. A gente acaba de editar um vídeo, o Lejan publica. Aí eu, Carol, apaga, porque mudou. Eu falei, não, deixa, a gente faz outro avisando que agora não é mais. É impressionante. E assim, vai mudar. Então, cara, pensa o seguinte, eu tenho que mover todo o time de legislação para reparametrizar as regras, provisionar a data que ela vai entrar em vigor, ver quais são todos os itens que vão ser impactados por aquela regra nova. E eles fazem esse trabalho um tempão. Agora tá pronto, tá bonitinho. Estamos prontos para entrar em vigor. Aperta o botão. Quando vai apertar o botão, no dia eu fiz o que eu falo, viu? Foi prorrogado. Não, não é possível. Perdi tudo que eu fiz. Então foi prorrogado. Pronto, então foi prorrogado. Daqui a pouco vai ser para o outro mês. Então agora para o outro mês. Programa, reagenda, confere, revisa. Agora eu estou preparado. No outro, não, mudou de novo. É brincadeira. A gente tá até meio insegura para colocar, porque ia ter agora a alteração também do sorvete no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está passando por um momento, apesar não só das enchentes, mas também de sair da cesta básica, como arroz, feijão, erva mate, aí depois ovo, aí não é mais, aí depois é tomate e... Ovo lá vai correndo chance, maçã e pera. 32% o preço do ovo. Uau. Você conhece, o ovo é um dos principais itens do mercado. Sim. E lá eles tinham isenção e tinham um diferimento. Então, não pagava. O diferimento permaneceu, mas a isenção caiu. Então, agora, aquilo que não pagava nada eu passo a pagar e continuo sem crédito. Uau. Então, eu pago R$17 na venda sem crédito de nada. Cara, quando você bota isso, para eu manter a mesma margem, eu tenho que aumentar em 32% o preço do ovo. E aí, então, isso seria em abril, foi prorrogado para maio, agora foi prorrogado para o final do ano. E também a gente teria o sorvete, sairia da isenção, sairia da ST. Aí a gente, eu ia gravar ontem, eu falei, não, vamos esperar. Vamos esperar, não vou gravar, porque depois tem... Aí eu fiquei sabendo, não, já foi prorrogado, a gente já sabe que não vai ser mais, foi prorrogado também. Então, assim... É muito chato isso, mas a gente tem que aprender a conviver com isso. Não, faz parte. Eu acho que assim, a área que nós escolhemos atuar, que é contábil na área tributária, é um contínuo. É dinâmico e é contínuo. Não tem como o contador, para ele enfrentar a reforma tributária, se ele parar num tempo, porque assim, igual a gente está falando, tem uma regra que vai deixar de existir em 33 e vai chegar uma regra nova. É semelhante em alguns pontos? Mas assim, vai mudar tudo a forma de fazer, porque assim... Não, e vai mudar tudo onde você vai fazer, como você vai fazer. Então não adianta ser no conceito igual. Não estamos falando disso, a gente está falando na prática, meu irmãozinho, na rotina. A obrigação que eu vou precisar entregar para o fisco vai mudar. E você vai precisar estar preparado para isso. Vai ter que treinar a equipe que já estava acostumada a fazer uma coisa, os prazos podem ser que mudem... Tudo pode ser removido. E é interessante que tem muita gente dizendo assim, mas o contador vai deixar de existir. E aí a gente conversa com... O guarda-livro talvez. Talvez. O contador, não. A gente começa a conversar com o nosso time e a gente fala assim, mas como vai deixar de existir? A importância agora, se ele estava aqui, ele foi para cá. Então assim, aquele contador que ficava no backstage... Gerando guia, fazendo um planejamento tributário. Não, esses meio, caixinha e tal, olha, eu vou dizer quanto você vai pagar de imposto. Esse vai deixar de existir, essa previsibilidade. Vai ter que sentar o contador do futuro, que é um contador que ele vai buscar competências, ele vai estudar, ele vai sentar com o time da Mix, ele vai sentar com o setor de compra, porque vai mudar a regra do jogo do setor de compra, ele vai sentar com o social media do varejo para entender qual é a promoção que ele vai fazer, qual é a regra tributária daquele produto, como que ele coloca dentro do RP. Como é que ele vai trabalhar os combos, os kits que ele faz, como é que ele vai... Promoção. A sensação que a visão que eu vejo é feio, né? Mas a visão que eu tenho para o papel dos contadores é a visão do conselheiro. Sim. Ele é o conselheiro. Você vai fazer alguma coisa? Pergunta pro Reinaldo antes. Porque você pode não ter ideia dos reflexos ou da melhor forma de fazer o que você está querendo. Perfeito. Quando estudava direito, a gente via o seguinte, é um hábito infeliz dos advogados. Eu não vou generalizar, tá? Para não vir... Não precisa vir cancelamento, não, tá tudo certo. Mas é um hábito ruim, assim, ser o cara que diz não
Não pode fazer, não pode fazer. Não pode fazer porque a lei tal faz. Não pode fazer porque... Cara, eu não quero saber o que eu não posso fazer. Eu quero saber como eu posso fazer o que estrategicamente eu preciso fazer. E eu noto que o contador, ele sai dessa ideia de ser aquele cara que registra fatos econômicos e passa a ser o conselheiro. Como você vai fazer isso da melhor forma e quais são os impactos que você vai ter. Essa visão de quais são os impactos que você vai ter salva empresas, gera caixa, pode mudar histórias. Essa ideia de o que vai acontecer se você fizer assim, isso que é o verdadeiro papel do contador. Eu vejo, pelo que eu vejo, o Reinaldo vai trabalhar muito mais como a gente trabalha hoje, uma contabilidade de caixinha, ela atua no fato já gerado, né? Depois de consumar, depois de feito. Já não tem mais o que fazer. Vai ser o contrário, né? Você Sim. vai organizar para que ele faça a contabilidade Perfeita. O contador, para mim, no futuro, ele é o contador que ele sai do backstage e ele vai para cima do palco e ele vai propor soluções. Só que ele não propõe sozinho, ele propõe com todo o ecossistema, todos os stakeholders do varejo. Não tem como. O contador, eu tenho que sentar com a Mix, mais ainda. Eu tenho que sentar com o RP. Porque se os RPs já estivessem prontos, né, Fabrício? Igual a gente falou, ó, eu pego o IVA de um país e vou usar... Qual é o sistema que usa lá? Ah, tal, vamos colocar aqui. Acabou. Não. Aqui no Brasil a gente criou, igual o Fabrício falou, o IVA dual. Eu já tenho um SPED que é só nosso, brasileiro. Visto a camisa, verde e amarelo é nosso. E aí vem essa questão do IVA dual pra gente fazer a reprogramação dos sistemas com azeitinho de dendê, sabe? Aquela coisinha bem brasileira, tem uma picância ali. Nova. Com a bolsa nova, tropicalizado, que assim, é um negócio só nosso. Então, se o contador, ele não se atentar a essas nuances, achar que, eu fiz antes, eu vou fazer agora, Fabrício, não for se capacitar, não for ter as competências, for estudar, não, eu sou contador, eu sou contador, eu me formei em 2005, né? Puxa, tenho quase 20 anos com o meu CRC só em bacharel, mas em técnico contábil desde 98. Meu CRC desde 98. Eu tô na contabilidade há 30 anos, desde os meus 15 anos. Tô com 45, já tenho 30. E isso não é suficiente. Você viveu mais contabilidade na vida do que outra viveu. Coisa, Praticamente. Então, eu tive que buscar essas competências e aí eu vejo como vocês fazem isso todos os dias para deixar os seus clientes atualizados para que eles não cometam o erro de classificar um produto errado e o dinheiro... Vá pelo ralo. Isso. No próximo painel vamos colocar dinheiro pro ralo. Porque tem o dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa, risco assumido, cuidado com a tentação, queima de caixa, vai ter o dinheiro no ralo. Bom, pra gente fechar, Reinaldo, a gente falou aqui sobre as nossas raízes e eu tenho certeza que tem muita gente que quer crescer, que se espelha e que está empreendendo, tem a loja dele, quer crescer, quer ter resultados como a gente proporciona para muita gente. O que você fala para esses caras? Qual é a mensagem que você dá para esse cara que está empreendendo? Olha, empreender para mim, o que eu te digo, é igual subir numa montanha russa. Sabe quando você tá na Bandeirantes e você olha ali o parque e olha a montanha russa? O coração já acelera só de você ver a montanha. Você pega a fila, você já fica ali já tremendo as pernas. Mas quando você entra, você tem que ter resiliência. Tem que ter resiliência. Porque vai vir curva que você vai querer levantar a mão e vai falar, deu tudo certo. Mas na próxima tem uma subidinha, vai ter uma descida mais íngreme. E aí você precisa ter resiliência e acreditar no teu propósito. Por que você está fazendo aquilo? Porque quando você chegar no final, você vai poder dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena. Vamos encerrar. Valeu a pena. Bom demais, valeu Bom demais, Reinaldão. Obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar a sua história com a gente. E a gente espera você em vários outros podcasts para a gente falar de muita coisa boa. A gente vai agendar aulas agora, né? Porque o Fabrício, o Fabrício não dá live, ele não dá podcast, ele dá aula. E o Reinaldo também. Então vamos agendar agora algumas aulas com temas. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria, obrigado pela amizade, por mais uma APAS. Esperamos as próximas. É isso aí. Valeu muito obrigado. Demais, valeu demais. Obrigado você que estava com a gente. Obrigada. Até o nosso próximo podcast, né? É isso aí, a gente se vê logo mais. Até mais.